Olá, pessoal! Estamos em mais um episódio da Laudo Academy, hoje com um convidado super especial, Daniel Peixoto, médico veterinário, empreendedor na área de clínica médica, um empreendedor muito interessante hoje, com muitas experiências inigualáveis na clínica para poder compartilhar com a gente. Eu sou Gabriel Labec e tenho a alegria de trazer vários assuntos aqui, vários convidados de peso do mercado, que vão poder te ajudar, médico veterinário, a entender as diferentes áreas da medicina veterinária e queremos trazer assuntos que vão agregar valor na sua carreira e vão te dar insights para você planejar a sua carreira, a sua empregabilidade e as suas oportunidades no mercado de trabalho dentro da medicina veterinária. Então, Daniel, muito bom te receber aqui, meu amigo. Bom demais estar com você aqui. Acho que a gente tem muitos assuntos hoje para tratar, mas começa se apresentando aí para os nossos telespectadores, depois conta um pouquinho da sua jornada. Claro. Bom, como o Gabriel falou, meu nome é Daniel e estou aí completando 20 anos de estrada na área de clínica, dentro dessa profissão gigantesca, né? E me dediquei aí 20 anos buscando sempre além, buscando mais tecnologias, né? Tentando suprir, né, minha fome de coisas diferentes, posso dizer assim. E viemos aqui bater um papo. Muito bom. Então, o Daniel ele é proprietário de uma clínica de referência na cidade de Uberlândia, Minas, pronto-socorro veterinário. Lá se oferece serviços como serviços diferenciais, né? Conta um pouquinho para nós dos serviços que você oferece lá, Daniel, e quais são os seus diferenciais hoje? Hoje o pronto-socorro veterinário, né, como a maioria fala, PSV. E o PSV, ele, além do atendimento geral, que fica 24 horas, né, temos aí veterinários, auxiliares que ficam ali 24 horas trabalhando. Nós temos internamente laboratório próprio muito bem equipado, com veterinário, patologista e técnico também de laboratório muito experiente. Temos internação em 24 horas com muitos veterinários, né, vários, muito experientes também nessa área de internação, intensivismo. Temos ali um anexo hoje, né, que é a parte de especialidades, com vários consultórios, que temos aí especialistas de diversas áreas da clínica médica que atendem ali. Parte de imagem, né, também temos aí uma parceria muito forte ali dentro com o CVI, que trabalha com ultrassom, com raio-x digital. Nós temos aí tomografia, né, que hoje, por enquanto, é o único aparelho aqui da região, tomografia computadorizada. Além de endoscopia, junto com, né, um especialista na área, com todas as variantes das endoscopias, né, que não só digestiva, como urinária, respiratória, otológica, e assim, muito interessante. Trabalhamos hoje com cirurgias assim, bastante avançadas, né? Temos bastante tecnologia lá em termos de cirurgia. Hoje trabalhamos também na região aqui no Brasil, né? Ainda está em pleno crescimento, mas ainda são poucos profissionais que trabalham com as videocirurgias. Nós trabalhamos lá desde 2020 e estamos sempre buscando mais. Muito bom. E como eu conheço, né, o seu trabalho, eu ainda quero explorar mais coisas que eu sei que você faz, que poucos fazem, né? Você é um cirurgião de mão cheia, um dos melhores que a gente tem na região, faz cirurgia em Uberlândia, faz cirurgia em Brasília, muitas vezes, tem muitas demandas da região, muitos casos complexos chegam na sua mão. Conta para o nosso público algumas cirurgias que você fez, né? Só alguns casos assim que você fez que foram diferentes daquilo que é o comum, que poucos fizeram no Brasil e no mundo. Bom, ontem, já muito recente, né? Ontem mesmo, de manhã nós fizemos uma cirurgia cardíaca por vídeo, fazendo só alguns furos, né, entre as costelas. Sem precisar abrir estente, sem precisar abrir as costelas, que causa muita dor. Com alguns furinhos, nós fizemos um procedimento para retirar ali uma membrana que envolve o coração, o pericárdio, além de fazer uma obstrução de um ducto, né, que carrega a linfa ali para dentro do tórax, para fazer um tratamento, né, que nós chamamos de quilotórax, né? Então isso começa a ter muito problema ali pro animal, começa a comprimir os pulmões, e aí nós fizemos então esse procedimento ontem mesmo, que é um procedimento que
se faz em pouquíssimos lugares. Por vídeo, então, a gente fala, você brinca, né? Conta nos dedos das mãos, né? Então, a gente, com pequenos furos, a gente consegue entrar hoje no tórax de um animal e trabalhar ali com o coração batendo, né? Fazer o que tem que ser feito Com e muita segurança, né, Daniel? Com bastante tecnologia e segurança. tranquilidade. Isso envolve muita tecnologia na anestesia também. A gente vai falando da cirurgia, mas envolve profissional muito experiente com anestesia, envolve equipamentos de anestesia muito assim, avançados. Hoje nós temos monitores aí, temos aparelho de anestesia, como que a gente usa nesses casos, que ele monitora a respiração do paciente, e se o paciente respirar só um pouco, ele complementa. Então, ele fica lendo ali a respiração do animal em tempo contínuo, né? Então, assim, são muitas tecnologias que permitem cirurgias cada vez mais complexas, né? Então, assim, hoje nós temos muita tecnologia e muito conhecimento, só que eu considero ainda que muito conhecimento é comparado a um tempo atrás, porque ainda temos muito para aprender. Então, hoje, fazer uma cirurgia complexa já é uma rotina, cirurgias complexas mesmo, né? Por exemplo, hoje já se abre crânio, já se faz cirurgias cerebrais em animais, se faz cirurgias como essa que eu reportei aqui, né? Cirurgias cardíacas, cirurgias abdominais das mais complexas, microcirurgias. Então, a, a clínica veterinária, a cirurgia veterinária, a anestesiologia veterinária está num porte muito alto já, né? Então, está evoluindo, assim, explodindo, né? Muito legal. Então, antes da gente entrar nessa questão da evolução da medicina veterinária, mas me conta aqui, eu sei que você já fez outras cirurgias também, né, de grande complexidade. Traz mais alguns casos para nós aí. Eu lembro da parte renal, né, que você fez algumas, que poucos fizeram que você fez. Traz outros casos para nós aqui de cirurgias de grande complexidade que você também tem vivência aí. Bom, posso falar também na parte renal. Na parte renal, eu tenho investido bastante nessa parte, na cirurgia urológica, e até eu falo, né? Quais foram as cirurgias mais difíceis que você já fez? Eu falo assim, as mais demoradas. As duas mais demoradas foram cirurgias renais, geralmente ligadas a tumores renais, cirurgias de muitas horas para conseguir fazer, cirurgias extremamente complexas. Nós já também partimos, fomos para o lado do transplante renal também, nós já realizamos transplante renal. Não é uma rotina no nosso país, devido a algumas circunstâncias, a algumas situações. E elas foram bem sucedidas, Daniel, essas de transplante renal? O transplante renal no Brasil, a gente em cão não se consegue mais que 50% de sucesso. Em gato, sim. Mas o problema está numa questão muito ética, né? Assim, uma questão ética importante. Até onde vale a pena você tirar o rim de um animal saudável para colocar no animal doente, se a gente tem baixa perspectiva, né, de sucesso? E na nossa experiência, no que nós tivemos aí com o transplante, tivemos um caso, por exemplo, que foi para casa, ficou no retorno de 15 dias, estava no carro e tem alguns cães que passam mal e era um filhote, dentro de uma caixinha de transporte e acabou vomitando, passando mal ali no transporte de carro e aspirou e... Então, assim, passou por tanta coisa, né, por uma situação complexa dessa e acabou indo a óbito por uma Outra situação bem mais simples. situação, assim, um acidente de percurso, né? Entendi. Mas, falando assim de transplante, isso não é hoje uma rotina no Brasil. É muito complicado, envolve questões éticas que ainda não se tem consenso, envolve ainda se precisa de exames, de fazer uma avaliação genética melhor, de fazer de onde que vem esse rim, né? Se é de animais de zoonoses que são adotados. Eu pego o rim de um animal, mas eu tenho que adotar. Então são coisas muito complicadas, né, que acabam envolvendo. Mas temos cirurgias complexas de todo jeito, cirurgias de coluna, cirurgias, muitas vezes, que há um tempo atrás se falava assim, inoperáveis, né? Hoje em dia já temos tecnologia para fazer muitas cirurgias que há pouco tempo atrás falavam, não, isso aqui não tem como fazer. Legal, então vamos nesse ponto. A gente, inclusive, nós nos formamos juntos, né, na mesma turma, mas vamos, inclusive, pegar esse ponto. Desses 20 anos que nós temos agora de formado, né, que nós estamos alcançando aí, você viu, com certeza, uma evolução muito grande na medicina veterinária, né? Eu queria que você comentasse um pouco disso que você viveu, você vivenciou, você participou disso ativamente, Sim. né?
Com certeza, a medicina veterinária que eu praticava em 2005, que foi, né, ano de formatura, não é a mesma profissão que eu pratico hoje. Isso envolve tanto a lida com as pessoas, quanto o que nós temos hoje de possibilidades com os animais. Um exemplo rápido, né? Na faculdade, os animais eram internados de manhã, colocavam um scalp na veia, amarrava eles numa mesa de cimento, eles ficavam amarrados, deitados, de um lado só, até às 5 horas da tarde. Se você fizer isso hoje, você vai para a cadeia. Né? Mas naquela época era tido como algo normal. É assim que era internado e todo mundo, o pessoal visitava os cachorros lá, viam eles amarrados e ficavam daquele jeito. Né? Hoje não. Hoje é tudo bomba de infusão, 100% dos animais internados ficam com controle de fluidoterapia com bomba de infusão, fica numa baia, ambiente climatizado, né, com tudo confortável, né, bandejinha de comida, tudo inox para permitir uma desinfecção adequada. Então, é outra coisa, né? O que nós vimos lá atrás, não se aplica hoje, a não ser a base da profissão, né? Os livros básicos, a parte teórica básica mudou pouco, né? Mudou muito, porque Também. nós estudamos fisiologia com o livro de fisiologia médica, de humanos. Os livros... Hoje já tem muitos fisiologia, né? A gente foi professor de fisiologia há muitos anos, hoje tem os Cunningham da vida, os Dux, Exatamente. Na época, os livros de fisiologia... Na época, né? Isso em 2005, né? Tanto tempo assim, os livros de fisiologia que a gente usava eram médicos, porque na veterinária os livros estavam começando ainda a ter uma qualidade suficiente, né? Tinha muito inglês, mas muita coisa não estava traduzida. Exatamente. Também. Então, hoje não. Hoje os livros... o estudo da fisiologia é feita totalmente em animais, livros veterinários com altíssima qualidade, e mais... Se você quiser estudar a fisiologia do sistema endócrino, você tem livros só de endocrinologia, que embarca a fisiologia de uma forma muito mais aprofundada. Se eu quero estudar parte urinária, eu vou num livro de tratado de nefrologia que é brasileiro, um livro em português brasileiro, por exemplo, que tem uma qualidade assim, a nível mundial, e você consegue tudo hoje com muito mais detalhe, com livros muito mais ilustrativos, né, do que 20 anos atrás, que era tudo livros da área médica. Legal. Daniel, aí você ainda... Vamos, só com curiosidade, né? Você, inclusive, a gente até conversa sobre isso às vezes, a gente às vezes assiste aqueles programas de médicos veterinários norte-americanos, e muita gente às vezes muitas vezes as pessoas têm como referência esses grandes profissionais norte-americanos, e são bons, têm o seu valor, né? Mas desprezam aquilo que é feito na medicina veterinária brasileira. E a medicina veterinária brasileira, ela é muito evoluída também, né, meu amigo? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa evolução da medicina veterinária brasileira, e como é que você vê a gente comparado, né, com o que a gente vê fora aí. Bom, se eu for falar alguns programas de veterinários americanos, eu vou falar, meu Deus, isso é muito ruim, né? Sujo, assim, foge aos cuidados básicos, né? Então, é outra coisa, né? Então, assim, tirando esses programas, falando só da parte realmente técnica, se eu falar como profissão, o Brasil ainda tem que evoluir muito, né? Como profissão. E aí envolve muitas questões, envolve uma enxurrada de profissionais no mercado sem um embasamento técnico adequado. Então, a veterinária, se eu pegar aqui o veterinário brasileiro que está saindo hoje, assim, de uma forma geral, você não quer generalizar, mas generalizando, é como se uma faculdade de engenharia estivesse produzindo pedreiros. Assim, parece meio grosseiro falar isso, mas na realidade eu quero dizer que o profissional ele está sendo moldado para fazer serviço bruto. Certo. E não para pensar. Pensar e falar o que eu faço nessa situação e começar a pensar. Então, e aí o que acontece é que muitos profissionais não estão se encaixando muito nisso. Mas alguns se encaixam, começam a estudar e começam a evoluir numa certa área, especializações, e aí começa a se transformar num pensador, que seria uma função de uma universidade, né? E quando a gente pega, então, comparando o Brasil com os Estados Unidos, por exemplo, né, que é uma referência na veterinária, são os dois maiores países, né, que quando a gente fala de pequenos animais, pets, são os dois maiores países, Estados Unidos e Brasil. Os Estados Unidos, o veterinário estadunidense,
ele é formado para sentar numa mesa, ficar no computador pensando, e muitos sequer avaliam os animais, são os técnicos que avaliam, que passam as informações, e ele pensa e fala, vamos tomar tal conduta. Enquanto no Brasil é meio contrário, né? Os veterinários estão ali na lida e cuidando, né? Então é um pouco mais difícil. Mas tem um porém. Os veterinários americanos são apaixonados dos veterinários brasileiros, né? Quem é veterinário aqui e vai para lá, eles ficam tudo doidos. Eles falam, fica aqui, eles querem que fica lá, vem trabalhar aqui, vamos dar um jeito de, né, de validar De diploma. validar Porque diploma, os de veterinários. permitir que esse trabalho aconteça. Porque, de um lado, o veterinário americano ele fica mais na parte de pensamento, né? Claro, tem a prática, tudo, mas assim, ele pensa, ele é um pensador. Quando ele pega um veterinário brasileiro, que a gente brinca, é um MacGyver, né, que consegue fazer coisas absurdas com pouco material, eles ficam admirados, assim. Então, eu conheço muitos exemplos. Já, já tive veterinários dos Estados Unidos operando na minha clínica, por exemplo, e eles ficam muito admirados, porque eles falam, cara, vocês são muito bons. A gente faz alguma coisa e eles falam, nossa, como que é isso? Eu nunca vi, né, um negócio desse. E coisa simples, né? Então, o veterinário brasileiro, ele é muito bem reconhecido nesse ponto, fora daqui, mas é impressionante como eles gostam. E por isso, porque são pessoas que geralmente têm uma abordagem muito mais em cima do animal, de fazer, né, do que lá. Entendi. Então é interessante essas diferenças, assim. Muito legal. Até porque aqui a gente tem 580 e tantas faculdades, e lá eles estão com 33. 33. Então, aqui a gente forma em massa, e lá eles formam um grupo, são faculdades muito restritas, de altíssima qualidade, né? E Exatamente. aqui a gente tem muita coisa misturada, né? As boas faculdades com as faculdades não tão boas. Exatamente. Então passa por isso também, né, Daniel? Isso realmente faz uma certa diferença na abordagem profissional, né? Lá o veterinário é muito bem valorizado, Remunerado. muito bem remunerado, com certeza, isso aí não há dúvida que é uma das profissões mais valorizadas e, né, remuneradas. Pouca gente sabe, né? Mas o médico veterinário dos Estados Unidos, ele é tão valorizado quanto ou mais valorizado que o médico humano na sua hora, né? Ah, sim. Eu estava até conversando sobre um brasileiro, né, que estava conversando com um amigo meu que tem um brasileiro que ele é veterinário lá, ele trabalhava numa clínica, ganhava muito bem, e de repente ele falou assim, eu vou montar a minha. E montou uma clínica, hoje lá, e segundo as conversas lá, ele ganha em torno de $400 mil ao mês. É muita coisa, né, Silvio? O que para muitos aqui é uma realidade distante, né? Exatamente. Uma realidade distante. Mas vamos voltar nesse ponto. Vamos falar de mão de obra, então. No Brasil, então, você contrata muitos médicos veterinários, você forma médicos veterinários, você dá estágio para médicos veterinários, porque sua clínica é uma clínica de referência na nossa região. Mas me conta aqui, quando você vai procurar, vai buscar uma mão de obra para sua clínica, o que você procura nesse profissional? Porque o técnico, eu percebo que você muitas vezes está disposto a ensinar, né? Mas o que você procura, então, fora o técnico? É difícil falar, porque às vezes você tem muitos profissionais, mas poucos se encaixam no que você quer. Então, assim, existe uma certa dificuldade em se encontrar profissionais. Porque ao mesmo tempo que a gente fala que o mercado está saturado de profissionais, por outro lado a gente fala que está faltando profissionais. Perfeito. E isso é muito complicado gerir isso. Porque para montar, por exemplo, lá nós estamos com a internação lá, temos os veterinários que só ficam na internação. Então, nós fomos chamar esses veterinários para entrar com a gente. Todos eles são pessoas que eu já conheci o trabalho. Eu conheci o trabalho, eu gostava do trabalho. Falei, essas pessoas são... Basta da autonomia que elas deslancham. Porque realmente, às vezes, é muito difícil. Você tem que pegar uma pessoa para você produzir aquele profissional ali, porque é uma rotina muito corrida para a gente. Então, e acontece, por exemplo, o último que nós contratamos, né, de fora, fazer estágio. E todo mundo gostou tanto dele
que a gente nem estava naquele momento de contratar, mas gostou tanto dele, falei, não, nós vamos segurar ele aqui, vamos contratar. Muito bom, porque achou um talento, esse talento tem que ser retido, né? Então nós contratamos, Hoje muita gente pensa assim, não, tem muita gente com conhecimento difícil. Não, mas se você for um talento... Exatamente. E às vezes esse talento não é nem técnico, né, Daniel? Não, o técnico... Faz parte. Faz parte, porque tem que ser um bom técnico, mas o técnico é evolução, né? A pessoa que acaba de se formar ainda está em evolução, e a gente com 20 anos ainda está em evolução. Ainda estamos em evolução. Então nós vamos evoluindo. Aí você pega uma pessoa que tem uma boa base técnica, vindo de uma faculdade, e sabe lidar com as pessoas, sabe lidar com os clientes, lida muito bem com os animais. Então aí você fecha, é o perfeito para mim, porque é bom tecnicamente, é bom para lidar com as pessoas, é bom para atendimento, não tem uma sensibilidade à flor da pele, porque não pode ter para trabalhar com isso. Então, assim, aí você fecha ali, tudo, fala, nossa, essa pessoa é o que eu preciso. Na verdade, eu vou precisar, não preciso ainda, mas pega ele. Muito bom. Daniel, você construiu uma história muito bonita nesses 20 anos. Então, você saiu, a gente conhece, né? Você saiu, que é a realidade de muitos que estão nos ouvindo hoje. Você saiu de uma família humilde, uma condição humilde, que passou por uma universidade federal, passou no vestibular. Então a gente vivia naquela fase, né, de ser bolsista no restaurante universitário e construir um negócio hoje avaliado em mais de 3 milhões de reais, com muita tecnologia e tal. Mas assim, quais são os grandes diferenciais do seu negócio, que o seu negócio oferece de tecnologia, e como essa tecnologia beneficia o público? Porque muita gente, muitas vezes, o público, o tutor, muitas vezes não sabe a diferença, não consegue diferenciar o valor de ir numa clínica veterinária como a sua, que investe muito em tecnologia, ou ir numa outra clínica que tem uma curva de experiência muito menor e não tem tanta tecnologia para oferecer. Quais os seus diferenciais quando se compara com essas outras empresas que ainda não chegaram no mesmo ponto que você está hoje? É uma pergunta muito interessante, porque se você pegar e falar assim, olha, uma sala de cirurgia, para a grande maioria, quase totalidade das pessoas, eles não entendem, isso não é visível também, que se você pegar um monitor multiparamétrico ali que fica monitorando o animal, às vezes tem um monitor que custa o dobro do preço, mas ele monitora, por exemplo, o quanto de CO2 o animal expele na respiração. A maioria não tem esse detalhe. Esse detalhe faz muita diferença. Só que quando a gente fala assim, nós temos monitor multiparamétricos, isso não a gente não faz propaganda disso porque é algo que a gente considera como fundamental. Só que eu posso ter 2 estabelecimentos que têm um monitor que não consegue monitorar, chama capnografia, né? E uma outra clínica tem um que monitora. Você tem um monitor que vai custar ali 12 mil, que vai custar 20, 40 mil. Na prática, para as pessoas, elas não percebem a diferença. O que elas percebem é resultado. Se deu certo ou não. Cirurgia deu certo? Ótimo. Não deu certo? Ruim. Só que para nós, veterinários, quanto mais dar certo, melhor. E para dar certo, a gente tem que ter muitos parâmetros. Então, a tecnologia, muitas das tecnologias que a gente tem na clínica, ela não é observável para o público. Porque eles não entendem a diferença que faz aquilo ali. Não vão entender a diferença desse aparelho de anestesia para esse aparelho. Isso é uma coisa que é técnica. Mas para nós faz, porque a gente consegue fazer procedimentos mais complexos, consegue ter muito mais sucesso, menos risco de complicações. Agora, o que as pessoas veem de tecnologia é o que é aparente. Por exemplo, eu vou fazer uma cirurgia por vídeo. De repente, ele chega lá no animal, tem 2, 3 furinhos no abdômen. Não tem aquele corte cheio de pontos. Isso as pessoas observam e ficam admiradas. E uma pessoa que vê isso divulga para você, olha, meu cachorro fez cirurgia, fez só uns furinhos. Tirou a vesícula, né? Fez cirurgia na bexiga, fez cirurgia no estômago, tudo com furinhos. Essa de ontem fez no tórax, né? A gente faz cirurgia de pulmão, fazendo furinhos. E isso é observável. Tem tomografia. Isso é observável. As pessoas vêm e falam, nossa, tem tomografia na veterinária.
Isso é observável, mas quando a gente pega tecnologias muito intrínsecas ali dentro, as pessoas não conseguem diferenciar muito. Então, elas conseguem diferenciar o quê? Preço, não é, assim, sem querer generalizar também, mas elas, às vezes, por que que às vezes uma cirurgia em um lugar custa 1.000 e na outra custa 700? Esse valor não é aleatório, né? Existe toda uma construção para chegar nesse valor. E envolve justamente isso, manutenções, tecnologia, investimento em pessoas, quantidade de equipe, né, equipes grandes. Você tem sala de cirurgia que fica o veterinário anestesista operando. Você tem sala de cirurgia que fica o veterinário, anestesista, auxiliar ali de cirurgia e auxiliar volante. Bom, faz muita diferença isso. Só que Exato. isso não é algo que faz muita diferença para quem é de fora. Mas quando a pessoa vê o nível de resultado, sim. Então a gente consegue fazer cirurgias hoje, todo mundo tem medo de morrer, né, na cirurgia, né? Ah, eu tenho medo do meu cachorrinho morrer, mas no último ano que eu tinha feito uma estatística, foi ano retrasado, na verdade, que eu tinha feito, pessoalmente, fiz 750 cirurgias. Foram 2 óbitos, sendo um que nem deu tempo de começar, que foi uma torção gástrica, e um que foi atropelado, estava com politraumatismo. Então, nós tivemos 2 óbitos de 750 cirurgias, os 2 eram casos complicados, né? Ou seja, o índice de óbito é muito baixo, porque é feito tudo da melhor forma possível. Ah, mas acontece óbito em animais saudáveis? Acontece, mas é raríssimo. A gente só fica sabendo igual avião, só sabe os que caem, né? Então a gente fica sabendo o avião que caiu, mas quanto que voa, né? Então a tecnologia faz muita diferença. É estranho, assim, hoje a gente usa equipamentos que eu falo, como que eu trabalhava sem isso? Porque é uma construção. E eu não estou falando que uma pessoa que não tem aquele monitor é ruim, porque eu também já tive um monitor que não era igual esse que nós temos hoje. Isso foi uma construção ao longo do tempo. E hoje eu penso, como é que eu trabalhava sem isso aqui? Como é que eu trabalhava sem um foco cirúrgico ali jogando luz em cima? Antigamente eu trabalhava assim. Então, quem está nessa fase hoje tem que ver isso como uma forma, eu preciso evoluir, vai evoluindo. E você não volta para trás, não consegue. Depois que você tem um bom foco cirúrgico, você tem toda uma estrutura ali, você não consegue depois voltar para trabalhar sem. Legal. Daniel, você chegou num momento de uma estrutura que você é um cara muito inovador. E você chegou no momento de uma estrutura que você tem a tomografia. Então você é um dos poucos aqui da região que tem tomografia, né? Que eu saiba, na cidade você é o único, mas na região você é um dos poucos. Não, o mais próximo daqui é Goiânia ou Ribeirão Preto. Aí. Então, tomografia, videocirurgias, você faz várias coisas inovadoras e chegou num momento da clínica muito diferente, né? Como eu falei, você tem um negócio aí de mais de 3 milhões de reais na mão. E uma outra curiosidade, né? Você optou por ter um negócio que você nunca deixou ninguém vender nada lá na porta da sua clínica. Você nunca quis agregar, por exemplo, valor vendendo ração, vendendo outros produtos na sua empresa. Você sempre foi uma empresa de serviços veterinários, você fez muita questão de ter essa construção, né? Conta um pouquinho para a gente sobre isso, né? O que você entende, né, dessa história, que são seus valores. No começo, o que eu mais escutava é que eu era doido. Você é doido, você não vai vender nada, mas como é que você vai sobreviver? Porque há um tempo atrás, a veterinária de pequenos animais, ela vendia medicamentos. Então, o serviço veterinário, ele era um bônus, né? Eu atendo e vendo os medicamentos. Então, o atendimento, eu conheço, tem colegas que eu já conversei que falavam assim, quando eu me formei, eu tinha vergonha de cobrar consulta. Então, não se cobrava nem consulta, nem do atendimento. O que elas faziam? Atendiam, aí viu o problema e vendiam os remédios. Então, o ganho era na venda de medicamentos. E as coisas vieram evoluindo. Quando nós chegamos no mercado, já se cobrava consulta, mas eram valores menores, porque todo mundo tinha um pet shop e no fundo do pet shop tinha um consultório. E aí a pessoa passava em todo o pet shop ali e era atendido numa salinha ali atrás. E na nossa visão, na minha visão ali, que eu sempre quis nesse ponto, era ir para a área médica, para a área técnica. Não era vender ração, né, assim, claro, não estou falando, quem vende né, uma área da É mais uma veterinária fonte é uma área muito boa da profissão, mas eu queria ser técnico. E aí,
montamos do nada uma clínica 24 horas, né, eu e minha esposa, a Silvia, só os dois, trabalhando 24 horas por dia, sem vender um grão de ração, nenhum medicamento, nada, nada, nada. Nós não fizemos, lá nós não fazemos nem vacinas. Nós não temos uma clínica de vacinas, né? Então todo mundo ficou falando que a gente era doido. Eu falei, como assim? Vocês vão trabalhar com isso sem vender nada? E foi difícil. Claro que foi difícil, né? Numa situação complicada, nós ficamos aí 6 meses com muita dificuldade, né? Como diz, né? Patrocínio quase, né? Assim, praticamente, né? E, e hoje continuamos assim, sem vender nada. Tem alguns medicamentos de uso exclusivo, uso hospitalar, sim, a gente vende, porque a pessoa vai lá para a gente aplicar. Mas nós não vendemos remédio para a pessoa levar para casa. Porque o foco é medicina veterinária técnica, né? Essa é a parte técnica que eu falo. Essa parte comercial ela é muito boa. E as pessoas, assim, é uma área muito importante da profissão. Mas não era o nosso foco, nunca foi. É uma decisão de caminho mesmo, né? Nosso caminho era ser técnico. Legal. Vamos voltar até na brincadeira aí, né? Hoje, porque eu sei que você é muito inovador. Hoje mesmo, a gente estava conversando aqui, você está até fazendo curso aí de aviação, de outras coisas. Eu sei que você gosta de novos áreas, novas coisas. Hoje, vamos lá, tem muita gente chegando agora, né, nesse mercado veterinário, essa turma mais jovem. Vamos lá, hoje, se você tivesse uma proposta na sua clínica, você estaria animado a vender uma clínica toda montada e começar tudo de novo, Daniel? Como é que seria isso na sua vida? Pergunta complexa. Como que seria? Sim, primeiro, assim, considerando a minha clínica, é uma clínica que sempre foi mais familiar. Nunca foi um empreendimento, assim, de alto grau de gestão, né? Nós temos hoje pessoas que geram nossa parte financeira, temos um escritório um escritório jurídico. Então, assim, a gente tem um pessoais administrativos, mas querendo ou não, nossa empresa é praticamente familiar, né? É uma empresa familiar. Então não é uma coisa, sim, falar assim, não é uma empresa muito, como fala? Assim, Formatada para vender para o mercado, né? não, porém, assim, eu não tenho um apego, assim, de falar assim, né? Essa pergunta só é complicada, assim. Se alguém chegar lá querendo comprar, eu vendo? Isso eu vendo. Sinceramente eu vendo, porque assim, não é um apego. É o que, assim, a minha vida foi toda tirada de lá, né? Os filhos, a educação sempre nas escolas, tudo que eu tive, né? Que meus pais lutaram ali, que eu consegui, porque eles lutaram para conseguir aquilo ali. Então, assim, o que eu consegui até hoje falar assim, você vende? Eu vendo, sem dor na consciência, porque assim, não é uma coisa que eu me apego a isso. Mas eu não sei o que seria começar do zero, porque porque do zero não, né? Começar do zero não, né? Mas assim, eu acredito que eu daria só continuidade ao meu trabalho, assim, só não teria, fala assim, a empresa ali que Daquela maneira. talvez eu ganharia menos, contrapartida talvez eu teria menos estresse, não sei, né? Muito legal. Não pensei nisso Legal, eu te peguei desprevenido aqui, isso é bom. Só para a gente conversando, porque eu sei que você assim, construiu um negócio e você foi muito profissional na construção desse negócio. E muitas vezes você apanhou. Então eu lembro, né, quando você se formou, você foi fazer uma pós-graduação, inclusive em gestão hospitalar, não foi isso? Ou seja, muita gente, às vezes, inclusive vai fazer várias pós-graduações e especializações nas áreas técnicas, e o que é bom. Sim. Só que muitas vezes quer empreender e não tem as competências para empreender. Né? E aí você, por exemplo, também teve que trazer pessoas para te ajudar. Por exemplo, você tem lá um controller que faz toda a parte financeira e que te ajuda em todo o seu planejamento financeiro, né? Qual que é a importância de ter esses profissionais da área jurídica, de controller, de contabilidade na sua empresa? Outra coisa que as pessoas falavam, você é doido? Porque todo mundo ia fazer especialização em clínica, em cirurgia, em dermatologia. Aí eu fui fazer especialização em administração hospitalar. Fui estudar SUS, fui estudar toda essa parte que envolve controladoria, tudo isso. E porque eu queria buscar um pouco de conhecimento dessa área, né, para ver se o que poderia me agregar na parte empresarial.
Então, fiz pós-graduação, porém, mesmo fazendo pós-graduação, eu não me sinto apto para assim, até certo ponto a gente consegue. Acompanhar, né? Depois chega num nível ali de Técnico. gestão que não é mais pra gente, porque aí a partir daí, ou eu sou veterinário, faço o que eu gosto, ou eu sou gestor Isso e mesmo. vou ser um administrador da empresa. E vou sentar numa sala e não vou mais entrar na sala de cirurgia. E nem aí, né, não é o que eu, não é a minha área. Aí, mas o que que eu faço? Eu tenho meu conhecimento básico, muito básico, mas eu tenho uma pessoa que gera a parte financeira, que me ajuda. Olha, eu dou trabalho para ele, que eu falo, eu quero fazer tal coisa. Ele, meu Deus, né? Você tem um dos melhores do mercado hoje. Sim, sim. O Leonardo lá, e ele detalha a tua parte financeira, ele ajuda muito nas dificuldades, ele sempre ajuda, a gente vai buscando alternativas e ele briga com os gerentes do banco. Eu nem brigo com os gerentes do banco, ele que faz isso. Muito bom. Então, a gente estava com problema no banco, o Leonardo, né, tipo assim, pega, Leonardo, pega. Você solta O bichinho vai lá brigar com eles. Muito bom. Então, assim, tem uma pessoa que faz isso, tem, né, como todo mundo tem a contadora, que também a gente fica lá junto, e ela faz toda a parte contábil, junto com o Leonardo, inclusive, impostos e organizando. Temos um escritório jurídico que só trabalha com veterinários, lá de São Paulo, nem é daqui, né? Então, você tem um escritório com várias advogadas que só atuam na área veterinária. Então, assim, tem muita experiência, ajuda em documentações. Às vezes eu tenho uma dúvida de alguém, algum cliente está com algum problema e ele me faz, por exemplo, uma crítica, alguma coisa assim, né, uma abordagem ruim. Antes de falar com o cliente, eu vou com os advogados. O que eu respondo? Muito bom. Então, a gente tem essa assessoria na parte jurídica também. Muito bom. E isso há pouco tempo atrás nós colocamos uma pessoa para cuidar do nosso administrativo, né, para cuidar dos processos e tudo, para a gente focar na parte profissional, né? O pessoal para fazer compras e tal, gerir estoque, Isso. etc. Eu não sei valor, eu não compro nada. Legal. Eu tenho quem compra, né? Legal. Quem liga para os fornecedores, ela ganha presente no final do ano, porque ela compra, mas eu pago. Eu falo assim, né? Muito bom. Daniel, já indo para uma reta final aqui, qual o seu conselho, quais os conselhos que você daria para quem quer empreender na área de clínica médica animal? Quais são os conselhos de quem já passou, né, por uma estrada e viu a evolução dessa área? Hoje, tinha uma menina que trabalhava com a gente, formou, né, você foi professor dela, inclusive, e ela ficou um tempo com a gente trabalhando de auxiliar até se formar, e um dia eu tive uma conversa com ela, porque ela estava preocupada, porque ela queria fazer residência em cirurgia, e ela até não passou na primeira vez que ela fez, e eu falei com ela assim, não preocupa com a residência, começa de baixo, começa dando plantões, começa conhecendo ao mesmo tempo ser conhecida, porque você vai começar a entrar, às vezes você pode estar num emprego que não é o seu sonho no início, mas te garanto que é um tijolinho que você vai colocar. Então ela vai subindo ali, as pessoas vão conhecendo, de repente alguém que pegava ali um ou outro plantão no mês, começa a pegar vários, de repente ela já está fixa, ela está crescendo, está sendo reconhecida, as pessoas vão reconhecendo. Aí vai depender dela o que ela vai fazer depois, mas o conhecimento, o reconhecimento, ela vai adquirir isso começando lá de baixo, porque ela sai da faculdade sem conhecer ninguém, nem ninguém conhece ela. Então, assim, um conselho que eu faço é que, mesmo que comece por baixo, assim, empregos às vezes que não é aquele, você vai ficar dando plantões noturnos, por exemplo, avulsos, mas começa. E se tiver ruim, tenta melhorar. E tenta buscar cursos, né? Não precisa sair já ir para uma pós, eu não acredito muito nisso. Eu acho que você ficar um final de semana por mês viajando para fazer uma aula, você consegue muito mais conhecimento de forma rápida, estudando sozinho ali, buscando vídeos, buscando, né, conversando com pessoas. Então tira aí pelo menos um ano, né? Tirar um ano aí ou 2 anos de trabalhar muito, né, na clínica, mesmo que seja de plantões, que você pegue várias clínicas, conheça várias pessoas e comece ali 2 anos trabalhando duro.
a partir dali as coisas vão se abrindo e você vai, de repente, estar escolhendo qual caminho que você vai seguir. Muito bom. Então, eu acho que é algo principal. E, se possível, cole numa pessoa boa. Assim, cole numa pessoa melhor que você e vai embora, né? Isso Porque mesmo. aí é uma questão de evolução. Como a gente sempre evoluiu, começou lá embaixo, veio subindo, outras pessoas também começam, vai subindo. Algumas desistem, mas se não desistir, não tem como dar errado. Essa, né, é uma profissão muito boa. É uma profissão que tem muito futuro. As pessoas, a veterinária é uma das profissões que mais a gente mais projeta-se coisas boas no futuro. Hoje você já tem conglomerados aí milionários, né, entrando no mercado e comprando hospitais e comprando planos de saúde. E você tem aí tem conglomerado médico que fechou um hospital humano e montou um veterinário em São Paulo, a mesma estrutura. E você tem assim empresas americanas, empresas de outros países que entram em vários países comprando, inclusive no Brasil, porque a gente está vendo assim, o potencial da clínica veterinária, ela é gigantesco, porque as pessoas estão tendo menos filhos e mais cachorros. E isso, ao longo, né, daqui para frente, eu só vejo melhoria. Então, quem está entrando no mercado, começa por baixo. Se não tiver a condição, quer comprar uma clínica, você falou de comprar, compra, vai lá e compra. Já tem uma clínica formada lá, dando lucro, tudo organizado, com os profissionais, você tem condições? Compra. Você pode ser um mau profissional, falar assim, o mau profissional que eu falo assim, não ter o conhecimento técnico avançado, mas você vai gerir uma empresa e vai aprender ali dentro da sua própria empresa, e você tem... E aí você pode se cercar das melhores pessoas, Eu né? escutei um engenheiro, né, uma vez falando, ele é dono de uma das maiores empresas, né, assim, chama Start Química. E o engenheiro de lá assistiu uma palestra dele uma vez, e ele falou assim, na faculdade eu não era um bom aluno, eu não era um bom aluno, eu me formei, eu não sabia muita coisa. Aí que eu fiz? Contratei meus melhores colegas. E Muito aí, bom. ele tem uma das maiores empresas químicas, né? Então, faça isso. E é Se isso. tem condição, Sexo das boas pessoas, né? Pra você segue das outras aprender com pessoas. elas e elas vão impulsionar. Não vai sozinho, né, Você Daniel? tem condição, mira num lugar e fala, nossa, aquela clínica ali, será que eles não me vendem ela? Não, vai lá e compra ela, faz, né? E toca, ou monta do zero. Do zero é mais difícil, mas é possível. A curva de Também. aprendizado é mais longa, né, Daniel? É mais difícil, mas é possível. Então, A monta uma rampagem. empresa boa, focada em bons trabalhos, e busca uma coisa difícil, que é assim, montar uma equipe muito coesa, e busca. Agora, se não tem como fazer isso, a maioria de nós brasileiros não temos. O que nós fazemos? Não tem problema, começa por baixo, pega um plantão, pega 2, pega 10, Isso. e aí, de repente, você vai estar sendo requisitado e vai ter mais de uma clínica brigando para te levar. Não, vem para cá, vem para cá. Muito bom. E isso a gente vê isso na rotina. E quem tem o dom de empreender também vai acabar aprendendo sobre alavancagem, vai aprender sobre pegar dinheiro, isso aí vai dar um jeito, né? Porque Sim. o empreendedor mesmo, aquilo pulsa no coração dele, Com certeza, com certeza. Daniel, muito bom te receber aqui para essa conversa. A gente tem que criar novas conversas como essa. Hoje foi uma conversa breve. Se você gostou dessa conversa, dê o seu like, deixa seu comentário, segue a gente aí nas redes sociais. Daniel, deixa só para os nossos ouvintes agora os seus contatos aí, né, do PSV, aquilo que são as suas redes sociais aí, que o pessoal possa seguir vocês e entender mais o trabalho de vocês. Tá. Bom, o contato lá do PSV, quem precisar, né, falar o número aí, é 99801-7501 ou 3213-1726. Lá o pessoal vai dar assessoria, vai ajudar. Tem lá o PSV 24H no Instagram, né? E para veterinários, né, porque eu tenho meu Instagram, mas meu Instagram não é muito feito para pessoas normais. Isso é mais para amigos. Meu Instagram é feito para veterinários, né? Então, assim, tem coisas lá que não são para pessoas normais, né? Só nós somos normais mesmo. Então, quem quiser lá é Daniel Peixoto Pereira. E lá eu coloco um pouquinho, eu não gosto muito de Instagram, mas eu coloco um pouquinho da minha rotina, algumas cirurgias interessantes, eu sempre coloco, mostro algumas tecnologias, né? Não é uma coisa assim muito intensa, mas é bem interessante. As pessoas gostam, eu recebo muito feedback assim de veterinários que acha bem legal. Teve um até do Paraná ontem conversando comigo de uma cirurgia que ele viu lá no Instagram. Então, assim, tem umas coisas interessantes. Então, assim, quem é veterinário, se quiser também me chamar lá também no Instagram para conversar, fica à vontade.
É isso aí então, pessoal. Foi uma alegria, Daniel. Uma alegria te receber aqui, meu amigo. Prazer é meu. Bom demais. Pessoal, então, segue a gente aí nas redes sociais e não perca a oportunidade, então, de interagir com a gente. Ok? Então, ativa o sininho aí para os próximos episódios. Forte abraço!